Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tudo parecia uma simples tentativa de transação imobiliária. O rei queria comprar a vinha ao lado da sua casa real, mas o que parecia ser um simples negócio acabou em morte. O episódio infame da vinha de Nabote revela a desconsideração para com a lei por parte do rei Acabe e de sua esposa perversa Jezabel. Vem comigo. O rei Acabe procurou Nabote, dono da vinha que ficava ao lado da casa real, oferecendo uma troca por uma vinha melhor em outro lugar, ou se Nabote preferisse, ele pagaria por ela. O objetivo era transformar a vinha em uma horta. Mas a resposta de Nabote às propostas do rei foi um enfático não. Sua resposta estava enraizada na antiga ideia israelita sobre a posse da terra. Eles acreditavam que a terra era uma herança de Deus, dividida entre as tribos e famílias individuais de acordo com a sua vontade. Portanto, a terra nunca era realmente vendida. Se necessário, em casos extremos, ela seria apenas arrendada. Isso porque, por diversas razões de peso, Deus proibiu expressamente a alienação de terras das tribos e famílias. Ou seja, cada família deveria permanecer nas terras que havia recebido originalmente como herança. Quando recebeu a resposta negativa de Nabote sobre a venda da sua vinha, Acabe voltou para casa aborrecido e indignado, deitou na cama, virou o rosto para a parede e não quis comer. Isso parecia bem característico dele, um homem fraco que saía batendo os pés ao ser contrariado. Um homem digno de dó, porque sendo rei e rico, sentiu-se miserável porque não conseguiu adicionar à sua propriedade a vinha de um homem pobre. Jezabel percebeu o comportamento do marido e quando se inteirou da situação, ela lhe disse: "Eu lhe darei a vinha de Nabote." A maneira de falar de Jezabel revelou quem realmente exercia a autoridade ali no palácio. O plano de ação dela foi o seguinte: escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o seu selo e enviou as cartas aos líderes e nobres de Jezreel. Essa atitude mostra que Acabe e ela estavam em acordo, porque o uso do selo real, dinástico, administrativo ou mesmo pessoal do rei para obter a sua autoridade exigia que Acabe estivesse ciente de tudo. Os líderes e nobres de Jezreel, onde Nabote morava, eram homens maus e subservientes. É preciso lembrar que praticamente ninguém era inocente naquele tempo em Israel. Uma profunda onda de corrupção havia tomado conta de todos, preparando o cenário para o juízo de Deus que se aproximava contra todo o reino do norte. O conteúdo da carta de Jezabel dizia o seguinte: eles deveriam proclamar um jejum. A ideia era que algum mal ou calamidade estava para cair sobre Israel e o culpado, por isso, deveria ser encontrado. Jezabel pretendia que Nabote fosse esse culpado. Depois, na cerimônia de jejum, deveriam colocar Nabote em um lugar de honra. Deveriam pôr sentados na frente dele 2 homens malignos, um termo apropriado aqui seria 2 filhos de Belial, que testemunhassem contra Nabote, dizendo que ele havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Este foi de fato um plano traiçoeiro e maligno, colocar Nabote em um lugar de honra e depois destruí-lo com mentiras. E a última parte da carta dizia: depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. E assim eles fizeram. Nabote era completamente inocente e foi assassinado sem justa causa. O seu apedrejamento por causa de um pedaço de terra para satisfazer um capricho do rei mostra o caráter brutal e amoral de Jezabel e de Acabe. Infelizmente, segundo Reis capítulo 9, versículo 26, ainda indica que os filhos de Nabote também foram executados. É provável que toda a família de Nabote tenha sido assassinada para que nenhum herdeiro fosse deixado para reivindicar a propriedade.
Isso só serviu para complicar a questão inteira, pois o castigo deles estava próximo. A notícia da morte de Nabote foi logo comunicada a Jezabel, que logo foi comunicar a Acabe. Agora o rei podia desfrutar do seu brinquedo novo, a vinha de Nabote. Jezreel ficava a cerca de 26 quilômetros de Samaria, a capital do Reino do Norte. Acabe fez uma pequena viagem até lá para dar uma olhada nas suas novas terras, que na realidade não eram suas, mas que se tornariam seu jardim ou sua horta para embelezar a sua residência de verão. Acabe e Jezabel tinham semeado o vento e logo colheriam um tufão. O sangue de Nabote e de seus filhos seria vingado. Novamente, Deus enviou Elias para levar uma mensagem de julgamento a Acabe, que estava naquele momento na vinha de Nabote. Elias disse o seguinte: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança? No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Note que Elias confrontou Acabe, dizendo que ele havia matado Nabote, mencionando o plano pecaminoso elaborado por Jezabel e executado por seus companheiros perversos. O que nós vemos então é que Deus claramente responsabilizou Acabe por este pecado como marido, como rei e como beneficiário deste crime. Acabe ouviu Elias trazendo da parte do Senhor uma palavra de julgamento severo contra sua família. O legado de um rei estava em sua posteridade, sucedendo-o no trono. Mas Deus anunciou o fim da dinastia de Onri, pai de Acabe, assim como tinha exterminado as dinastias de Jeroboão e de Baasa. Esta foi uma profecia forte e surpreendente, que não se cumpriu em termos exatos, mas sim quanto à sua essência. Pois o que nós percebemos no desenrolar da história foi que o rei Acabe se humilhou tão profundamente diante do Senhor que ele adiou o cumprimento da profecia para os dias do seu filho. Deus honrou a iniciativa de Acabe. Isso mostra o poder da oração e do arrependimento humilde. Se Acabe não se humilhasse dessa maneira, o julgamento teria ocorrido ali, nos seus próprios dias. Deus deu a profecia do julgamento como um convite ao arrependimento e abriu a porta da misericórdia quando Acabe respondeu positivamente a esse convite. Sobre Jezabel, Deus também anunciou que os cães comeriam a carne dela junto ao muro de Jezreel. Ela teria um fim horrível e vergonhoso. Não há registro de humildade ou arrependimento de Jezabel. Portanto, podemos esperar que o julgamento de Deus venha sobre ela exatamente como ele anunciou. Na realidade, Acabe nunca possuiu a vinha de Nabote. Ele a segurou, mas esse mesmo fato se tornou para ele um tormento. Por melhor que fosse a safra, para ele as uvas seriam sempre amargas e venenosas. Aquilo que se ganha com fraude nunca é possuído de verdade. O final do capítulo nos mostra o caráter da misericórdia de Deus. Ela é dada aos indignos, como você e eu. Por natureza, o inocente não precisa de misericórdia. O rei Acabe foi um grande pecador, mas obteve grande misericórdia, pelo menos nesta vida, por meio do arrependimento. O pior pecador não deve se desqualificar de receber a misericórdia de Deus se esse pecador apenas se aproximar de Deus em humildade e arrependimento. E amanhã eu volto para o último capítulo dessa série de 22 dias, entendendo a monarquia em 1 Reis, e também para o último capítulo da vida de Acabe, o rei do norte de Israel. Eu espero você amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!